Glória a Jesus. Você foi abençoado já por esse louvor? Já foi abençoado já por essa presença maravilhosa de Jesus nesse lugar? O Espírito Santo está fazendo algo nessa noite, amém? Você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra do Senhor para a tua vida, para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, amém? Então eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos mais uma vez e fazer uma oração comigo, amém? Senhor, nós te louvamos, Deus, por mais uma vez, Senhor, podemos estar na tua presença, Jesus. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra seja viva e eficaz, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor. Coloca, Senhor, um fogo no nosso coração, Senhor, que o teu Espírito Santo possa arder, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa ser, Pai, fluída, Senhor, de mim, apesar da minha vida, Senhor. Atinge a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, e ministra aos teus santos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o tema dessa noite é sentados à mesa, amém? Esse é um tema que tem sido muito falado ultimamente, né? E eu quero mais uma vez bater nessa tecla. É interessante que a gente estava orando antes aqui de começar o culto. E o pastor Luciano falou algo interessante, que quando nós estamos orando sobre a mesma coisa, nós não estamos sendo repetitivos, mas nós estamos batendo a porta, nós estamos indo em direção àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, amém? E nessa noite nós vamos bater a porta mais uma vez sobre essa palavra, amém? E queria contar um pouco sobre essa pessoa que a gente vai estar falando hoje aqui, que é um cara chamado Mefibosete. Quem aqui não conhece esse camarada? Nunca viu? Ainda bem. Amém, glória a Deus. Essa é uma história que eu vou tentar traçar um paralelo aqui hoje, nessa noite, traçar um paralelo sobre a história de Mefibosete e a nossa história hoje, através da graça que nós recebemos de Jesus. Porque através da cruz de Cristo nós recebemos um favor imerecido, amém? É através da cruz de Jesus que nós podemos nos adentrar ao reino de Deus. É através da vida santa que Jesus teve e do sacrifício dele naquela cruz que nós podemos ter o acesso ao Pai, o acesso ao reino de Deus. Amém? Mefibosete era uma pessoa, vou tentar contextualizar um pouco aqui. Mefibosete, ele nasceu em um reino e o seu avô era Saul, o rei Saul. E o seu pai era Jonatas. E Mefibosete, até os 5 anos ali, ele foi cuidado, ele cresceu dentro daquele reino. E ele vivia uma vida de príncipe, né? Ele vivia uma vida maravilhosa. Ele tinha uma vida, segundo os costumes daquela época, muito boa. Mas houve uma transição naquele momento, onde o rei Davi entrava como rei de Israel. Ele entrava ali para assumir o trono no lugar de Saul, porque essa era a vontade de Deus. E se você já assistiu algum filme antigo, você vai perceber que quando entrava uma família nova no trono, a velha tinha que sair. E muitas vezes essa família velha, essa família antiga saía fugindo, essa família saía... muitas vezes aconteciam algumas mortes, alguns assassinatos ali, e foi exatamente isso que aconteceu com a família de Jonatas ali, e Mefibosete foi o único que escapou com vida. Mas ele não escapou fugindo, sozinho. O que aconteceu ali na situação? Ele era uma criança saudável, e aquela pessoa, aquela criada, aquela pessoa empregada que estava cuidando de Mefibosete ali, ela derrubou ele. E ele ficou manco, a Bíblia fala que ele ficou coxo dos pés. Então ele tinha um problema na sua locomoção, ele não conseguia andar. Eu não sei se ele tinha muleta, se ele se arrastava, né? Tem gente aí que assiste a novela da Record, né? Não sei como é que falaram lá desse episódio, né? Porque tem uma novela de Davi, né? Eu não assisto novela nem da Globo, nem da Record, tá, irmão? Então eu não sei te dizer como é que passou lá. Mas deve ter no YouTube, tem tudo hoje, né? Mas o fato é que Mefibosete, depois dos seus 5 anos, ele nunca mais teve a condição de andar. E aí, depois daquele momento, ele foi para uma casa, ele começou a morar na casa de Maquir. E Maquir teve
teve condições de dar suporte para Mefibosete durante alguns anos, né? Os estudiosos falam que ele ficou de 15 a 20 anos na casa de Maquir. É tempo, hein? E depois ele foi convidado novamente a voltar para Jerusalém, a voltar para se encontrar com o rei Davi. Eu acho que ele ficou com um pouco de medo, porque ele era o único que tinha sobrado daquela família. Então, eu já imagino a cabeça dele pensando: uau, escapei, mas agora estou indo lá para a morte, porque o rei me mandou de volta para Jerusalém. Mas a gente vai ver que não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Davi chamou de volta Mefibosete para se assentar à mesa e comer o pão na mesa de Davi, na mesa do rei. Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo em 2 Samuel 9. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir em 2 Samuel 9. A gente vai ler do verso 1 ao 13, todo o capítulo, amém? Então, se quiser projetar aí também, eu leio junto com vocês, senão eu leio por aqui. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13, a CF, essa mesmo. Então a Bíblia diz o seguinte, 2 Samuel 9, 1, começando: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Teu servo. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a teus servos, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Aleluia. Texto longo, né? 13 versículos. Mas eu quero só analisar alguns com você nessa noite. Não vou passar até as 9h30, a gente sai daqui hoje, tá? Glória a Deus. A gente viu aqui o começo e o fim, né? Parece que começa numa situação complicada ali, Mefibosete está afastado, e Jonatas era um amigo de Davi. E eles tinham um pacto. E aí passaram tantos anos, né, e Davi lembrou: será que não tem alguém da casa de Saul? Alguém, a descendência de Jonatas, será que não tem ninguém em quem eu possa oferecer a bondade do Senhor? Ele não fala a bondade de Davi, a minha bondade, a bondade do reino, do meu reino, mas ele fala a bondade do Senhor.
E eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos aqui. A gente vai começar com o verso 1 que diz o seguinte: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas? Sabe, trazendo para os nossos dias hoje, o que é essa benevolência? O que é essa bondade de Deus? O que um rei pode oferecer para nós hoje? E eu quero te dizer o seguinte: que Jesus, ele morreu numa cruz, ele viveu primeiro uma vida santa, todos os dias da sua vida, para que ele pudesse ser oferecido como um cordeiro puro, para que nós pudéssemos receber hoje o que a gente está falando aqui hoje, a benevolência, a bondade do Senhor nas nossas vidas. Ah, Henrique, mas todo mundo pode receber a bondade de Deus, Deus é bom, todo mundo é filho de Deus. Eu quero ler um texto com você que está lá em Mateus 22, 9 e 10. Mateus 22, 9 e 10 diz o seguinte: E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Sabe, esse texto aqui está falando de uma festa que foi organizada, e essa festa, os convidados não queriam ir, os convidados começaram a dar desculpas, e então o dono da festa falou: irmão, espera aí, calma, essa festa não vai ficar vazia, esse reino não vai ficar vazio, nós vamos fazer algo aqui. E ele abriu essa festa, ele abriu esse reino, ele abriu esse caminho para que outras pessoas pudessem entrar. E sabe, se você ler os evangelhos, você vai ver ali que Jesus, ele veio para os judeus, Jesus, ele veio para o seu povo, Jesus, ele veio para atender todas as profecias do Antigo Testamento, só que o seu povo não o quis, e chegou lá, né, você conhece, já viu bastante filme, né, retratando a paixão de Cristo, né, um dos mais famosos aí, onde Jesus morre, e o povo grita o nome do outro para ser solto, e Jesus, ele acaba sendo crucificado. Mas esse era o plano da salvação, para que nós hoje, pessoas que nós que não somos judeus, nós que não fomos criados debaixo dessa cultura, nós que não fomos criados debaixo desse jugo, nós que estamos aqui no Brasil, em outro país, nós pudéssemos receber a bondade de Deus através da obra de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você está assentado na mesa do Senhor? Você já recebeu dessa salvação que eu estou falando aqui? Você já recebeu da salvação que vem através de Jesus? Amém? Você já recebeu dessa salvação? Você é salvo? Amém, glória a Deus. Eu fiz essa pergunta de manhã, eu perguntei: você recebeu da salvação? E todo mundo falou amém. Aí eu perguntei: você é salvo? Daí deu aquela diminuída. Sabe, querido, nós temos que ter a consciência da nossa salvação, porque a obra de Jesus é perfeita. A obra de Jesus, ela não tem defeito. A obra de Jesus, ela é plena. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos receber essa obra nas nossas vidas. E o versículo 3 diz o seguinte ali de 2 Samuel: E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Sabe, querido, eu queria entrar nessa palavra aqui junto com você. Tem algumas versões, se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que a palavra aleijado aí, ela vai estar em muitas versões como aleijado, mas a palavra aqui, original, ela é nak, que seria golpeado, ferido, alguém que sofreu um golpe, alguém que teve uma ferida. Não é só a consumação daquilo, ele é um aleijado. E o que eu quero trazer disso para as nossas vidas? Que muitas vezes nós somos atingidos, nós somos feridos em muitas áreas. Talvez nós tenhamos sido feridos na área familiar, talvez você tenha uma rusga na sua família, alguma pessoa que você não fala, e isso está afetando a sua vida hoje. Talvez você tenha um problema no seu trabalho,
Eu quero contar algo que aconteceu com um colega. Ele não trabalha junto comigo, ele trabalha em outra empresa. Mas eu queria contar o que aconteceu com ele. E ele começou a ser preparado, ele começou a receber treinamentos no seu trabalho, naquela empresa que ele trabalhava. E aí ele começou a falar, não, agora eu vou ser líder, eles estão me preparando para um cargo maior, e eu vou subir e vai acontecer algo bom na minha carreira. E eu falei, amém, glória a Deus. E foi passando o tempo, e cada vez mais ele falava, não, eles estão me preparando, eles estão me levando para um lugar melhor, agora vai tudo melhorar lá no meu trabalho. E aí, de uma hora para outra, um diretor assinou lá um papel e falou, ó, tem que demitir essa quantidade de pessoas. E esse meu colega foi demitido. E parece que aquela pessoa era um cristão, ele é um cristão, e ele ficou sem chão. Ele ficou sem chão, sem saber o que fazer. Começou a parar de vir à igreja, começou a parar de ir aos lugares que o Senhor gostaria que ele estivesse. Sabe, querido, o nosso alicerce tem que ser Jesus. O nosso alicerce não pode ser os lugares que nós frequentamos. O nosso alicerce não pode ser um emprego, não pode ser outra pessoa. O nosso alicerce não pode ser alguém especial que nós pensamos, mas o nosso alicerce tem que ser Cristo. Sabe, se Deus fechar uma porta de emprego para você, Ele vai abrir outra. Porque o desejo do Senhor é que você trabalhe, que você seja próspero, que você frutifique, que você dê frutos. Mas se Deus fechar uma porta aqui, tenha a certeza que Ele é o provedor para abrir outra lá na frente. Nós não podemos ficar limitados às situações da nossa vida. Ah, eu fui golpeado no meu trabalho. Amém. Vamos juntar os cacos, vamos juntar o que sobrou aí e vamos para frente. Ah, Henrique, mas uma pessoa da minha família morreu e essa pessoa era a âncora da família. Sabe, querido, é muito legal ter pessoas que puxam a família, que são especiais na família. Mas é Cristo que tem que ser o centro, a sua família não pode parar. Se essa outra pessoa era o centro, seja você o centro agora. Se assente aos pés de Jesus e seja uma referência. Talvez você tenha sido ferido por outra pessoa, por um familiar, por um amigo, e essa pessoa nem sabe que te feriu, e você está sofrendo. Talvez você se sinta sozinho, talvez você chegue no seu quarto, quando você chega na sua casa e você se sente só, e te bate uma tristeza, às vezes até uma raiva no seu coração, porque você não quer sentir esse sentimento. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não te chamou para ficar nessa condição. Deus quer te tirar desse lugar, assim como Ele tirou Mefibosete. Deus quer te mostrar graça nessa noite. E o verso 4 diz o seguinte, ali de 2 Samuel: e disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir. Maquir, eu quero fazer um parênteses aqui, eu fiz esse parênteses de manhã, porque eu achei muito importante, eu quero fazer de novo esse parênteses aqui. Maquir, a Bíblia não continua falando da história de Maquir, de como Maquir foi um grande provedor na vida de Mefibosete, de como Maquir, ele segurou as pontas de Mefibosete ali durante esses 20 anos. Mas eu tenho certeza de que tem pessoas aqui que estão investindo em outras vidas, amém? Eu tenho certeza que você um dia já investiu na vida de outra pessoa, e talvez você não tenha recebido de volta a mesma, não tenha sido algo recíproco. Mas eu quero te falar uma coisa: continue a investir, continue a dar o seu melhor, continue a fazer aquilo que o Senhor te deu condições de fazer, amém? Sabe, não tem um outro versículo dizendo que Mefibosete juntou todas as suas coisas e deu um presente bonito a Maquir. Não tem. Não tem isso. Mas o que tem aqui é a história de alguém que deu uma provisão para Mefibosete durante 15 ou 20 anos. E eu quero te encorajar a ser essa pessoa. Eu quero te encorajar a ser alguém que investe nos outros. Eu quero te encorajar a ser uma pessoa a ser lembrada.
porque você investiu na vida de alguém. Porque a palavra fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu quero também falar aqui, será que alguém está investindo na sua vida? Será que você tem essa consciência de alguém que está investindo na sua vida? Falei algo aqui de manhã, o reino de Deus, ele trabalha com lealdade. Seja leal. A palavra de Deus fala que nós somos irmãos, é um reino fraternal. Deixe Deus agir na sua vida. E quando alguém investir na sua vida, seja recíproco. Esse versículo 4 aqui diz o seguinte também, que eles estavam em Lodebar, a cidade onde Mefibosete estava. Sabe o que significa Lodebar? Lodebar significa uma cidade que não tinha pasto. A tradução da palavra cidade, lugar sem pasto, lugar sem provisão. Pô, naquela época não tinha como você ter um lugar para cuidar dos seus animais se você não tivesse um pasto. Então você estava num lugar ali que talvez não tivesse as melhores condições, mas Maquir deu as condições necessárias para que Mefibosete tivesse uma vida digna. Talvez você não esteja no lugar que você gostaria. Talvez você não esteja nas condições que você gostaria. Mas o Senhor está te trazendo aqui, nessa noite, para te puxar desse lugar. Para te levar ao lugar que Ele deseja, que é um lugar de graça. E o versículo 5 diz o seguinte: então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, o filho de Amiel de Lodebar. Sabe, tem algumas traduções aqui que falam que Davi foi lá e buscou Mefibosete, que Davi foi lá e não é simplesmente buscou aqui, meu querido. A palavra original aqui é tomou, pegou, segurou, adquiriu. E é isso que Jesus faz com a gente quando nós saímos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. E Jesus nos tira de um lugar de trevas, de um lugar de pecado e nos coloca num reino de amor. E a palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,12 o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Querido, Deus me transportou, Deus te transportou de um lugar de trevas. Deus me tirou da minha Lodebar. Deus me tirou de um lugar onde eu estava limitado pelos meus pecados, onde eu não conseguia sair sozinho. Mas assim como o rei tirou Mefibosete daquele lugar, Jesus me tirou de um lugar de trevas e me colocou em um reino de luz. E Ele pode fazer isso hoje de novo, Ele pode continuar fazendo isso, porque Ele está trabalhando, Ele continua trabalhando. Deus não só te transporta, querido, Deus não só te muda de uma posição para outra, mas Ele te redime. Jesus retira os seus pecados através do seu sangue, da obra completa de Jesus na cruz. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para receber o perdão do Senhor nas suas vidas, mas eu quero te dizer uma coisa: o sangue de Jesus é suficiente para cobrir os seus pecados. E o verso 7 diz o seguinte: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Sabe, não sei se você lembra de alguma outra pessoa que partilha o pão na mesa, mas eu fui almoçar na casa de uns irmãos aqui na semana passada, e aí chegamos lá na casa deles, lá tinha uma mesa bem bonita, e atrás da mesa tinha um quadro na parede, que era da ceia,
onde Jesus ele estava partindo o pão com os discípulos ali, e eu falei, uau, que lugar maravilhoso para colocar esse quadro, e era um quadro bem bonito, e eu quero trazer isso. Davi chegou para Mefibosete e disse, você sempre comerá o pão na minha mesa. A obra de Jesus te traz para a mesa do Senhor. A obra de Jesus, ela me traz e traz você também para um lugar de honra diante do Senhor. A palavra de Deus, ela fala aqui em Apocalipse 3, 19 e 20 o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que nós precisamos fazer hoje? Ouvir a voz de Jesus, ouvir onde Jesus está batendo. Talvez Jesus esteja batendo na porta da sua vida, batendo na porta do seu coração, mas você não está ouvindo. Nessa noite eu quero te convidar a ouvir a voz do Senhor, amém? Quantos querem ouvir a voz de Jesus nessa noite? E o verso 11 diz o seguinte: disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. O desejo de Deus nessa noite é que você se assente à mesa e se sirva como um filho. Você é filho do rei. A obra de Jesus, ela te dá essa condição de se tornar um filho do rei. A palavra de Deus diz em Gálatas 4:7 o seguinte: assim você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho também o tornou herdeiro. Os herdeiros, eles têm um direito, eles têm herança, eles têm um destino, eles têm identidade, eles têm propósito. E é isso que Jesus faz na sua vida, quando você deixa Jesus entrar no seu coração, quando você deixa Jesus caminhar contigo. Você quer se assentar na mesa do Senhor nessa noite? Quero te dizer uma coisa, a mesa já está pronta. Não é hora de acreditar em mentiras e nessas mentiras que dizem que você não pode ir se assentar na mesa do Senhor, que você não pode ir adiante com o seu relacionamento com Deus. Isso é uma mentira do diabo. Que as cadeias sejam quebradas nessa noite, para que todos nós possamos ir em direção a um propósito eterno, que é conhecer ao Senhor e continuar a conhecê-lo. E o verso 13 diz o seguinte: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Ele permaneceu comendo junto à mesa do rei. Sabe, aqui não está falando de um momento em que ele simplesmente se encontrou com o rei Davi e nunca mais eles se viram. A palavra de Deus diz aqui que ele continuou, que ele permaneceu, que todos os dias ele estava ali comendo na mesa com os filhos do rei, que ele estava ali se assentando na presença do rei. E assim é a nossa vida, assim que tem que ser a nossa vida hoje. Nós temos que ir em direção ao nosso secreto, ir em direção ao Senhor e viver uma realidade plena, onde Jesus se apresenta a nós todos os dias através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós não estamos permanecendo. Talvez um dia nós tenhamos nos apresentado ao rei, talvez um dia nós tenhamos ido em direção a esse rei e simplesmente não fomos mais. Nós visitamos o palácio do rei e depois a gente não foi mais. Mas eu quero te dizer que Mefibosete, ele permaneceu. Tem um escritor muito famoso, o C.S. Lewis. Alguém aqui conhece C.S. Lewis? Amém. Ele tem uma frase que diz o seguinte, a saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Você pegou essa? Não pegou? A saúde espiritual do indivíduo, a minha saúde espiritual, é exatamente proporcional ao meu amor por Deus.
Então, se eu tenho um grande amor por Deus, a minha saúde espiritual vai estar boa. Mas se o meu amor por Deus não está tão bom assim, a minha saúde espiritual também não vai estar. Eu quero te convidar nessa noite a você sondar o seu coração e pensar: existe uma Lodebar onde eu estou? Existe uma Lodebar no meu coração? Um lugar que ainda está, que eu preciso sair? Eu não estou falando somente de um local físico, tá? Isso pode ser, mas eu estou falando aqui sobre situações na sua vida que tem te segurado, sobre situações na sua vida que podem ter segurado, você tem sentido que essas coisas têm te feito ficar para trás. A palavra de Deus diz em Tiago 1:22 o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós precisamos sair de Lodebar. Nós precisamos sair de Lodebar. Nós precisamos sair de Lodebar. Mas nós não podemos simplesmente sair daqui nessa noite e amanhã continuar vivendo da mesma maneira. Nós não podemos simplesmente amanhã, na segunda-feira, viver a mesma coisa. A palavra de Deus diz que quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós estamos enganando o pastor Adilson, nós estamos enganando o pastor Jefferson, nós estamos enganando a nós mesmos. E eu quero te convidar a cantar uma canção aqui nessa noite junto comigo. Eu não vou cantar, tá? Vou chamar minha esposa aqui. Obrigado, por isso, pastor. Nós fomos num retiro de pastores na semana retrasada, lá da nossa convenção da Igreja Aba, em Florianópolis. E essa música foi tocada lá. Mas antes ela foi tocada aqui numa ceia também. E essa música começou a bater no meu coração. Começou a mexer comigo. Eu falei: Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer falar, Senhor, comigo? E Ele continua falando até hoje. E Ele continua ministrando meu coração cada vez que eu escuto essa canção. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para você louvar junto comigo, se você conhecer essa canção. E se você não conhecer, eu quero que você preste muita atenção nessa letra. Glória a Deus. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou,
aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Sim, Jesus. A sua mesa está posta, Jesus. A sua mesa está posta mais uma vez, Senhor, nessa noite. A sua mesa está posta mais uma vez, Senhor, nessa noite. Sabe, meu querido, talvez você tenha situações que tenham limitado a sua vida, que você se sente travado, limitado. Talvez tenham situações na tua vida que você se sente ferido. Talvez tenham situações na sua vida que você parece que ficou para trás. Mas eu quero te dizer que o Senhor está te retirando, te tomando desse lugar nessa noite. Que existe um Salvador para você, que existe alguém que pagou um preço para você sair desse lugar de limitação. Talvez tenha faltado algo, um suprimento, eu não sei, mas o Senhor pagou um alto preço para que você pudesse sair desse lugar. Saia de Lodebar nessa noite. E se você se enquadra nessa situação, se você deseja sair de Lodebar, vem aqui na frente. Eu quero que os intercessores venham aqui para a gente orar pelas pessoas. Não deixe para depois. Se você quer sair de Lodebar, se você quer sair desse lugar de limitação, venha ao encontro do seu rei nessa noite. Venha ao encontro daquele que pagou um alto preço pela sua vida. Venha ao encontro daquele que mandou te buscar. Venha ao encontro do Senhor, querido. Venha ao encontro do Senhor, porque a mesa do Senhor está posta. A mesa do Senhor está posta. A mesa do Senhor está preparada. A mesa do Senhor está preparada. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Talvez você tenha se sentido sozinho. Talvez você tenha se sentido abalado. Ah, Henrique, você não sabe o que foram os últimos anos para mim. Ah, querido, eu realmente não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o íntimo do seu coração. Ele conhece todas as dores que você passou. Essa palavra é para você, meu querido. Essa palavra é para você. Talvez você queira nessa noite se reconciliar com o Senhor. Talvez você queira nessa noite declarar que o Senhor é o Senhor, que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você tenha vivido em Lodebar por muito tempo e o Senhor tem te chamado nessa noite. Se você quer se reconciliar com o Senhor ou fazer uma aliança com Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão se você deseja fazer uma aliança com Jesus. Se essa palavra foi para você e você deseja fazer uma aliança com Jesus, levante a sua mão, que nós vamos estar orando com você. Nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor sobre a tua vida. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão nessa noite. O Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, Senhor. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor nessa noite. Tem um lugar pra mim em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos. Eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco,
Sabe, querido, longe das nessa noite eu quero que você repita uma oração comigo aqui. Que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. Nós aprendemos aqui na semana passada sobre o coração. Coloque a mão no seu coração e repita: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para te receber como Senhor e como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou pecador, perdoa os meus pecados, coloca o teu sangue sobre eles, e que eu possa aproveitar da sua mesa a partir de hoje, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.